Sou intolerante? Desencarnado que tiver nesse perfil, é igual imã. Imã faz com prego, com objeto metálico. E tem aqueles indivíduos que há 800 anos atrás houve um relacionamento não agradável e que passaram a me perseguir e até hoje me perseguem. Gente, mas assim é aterrorizador. Só tem história de obsessor. Vamos desmembrar isso. A gente pode botar a culpa no obsessor o tempo todo? Quem é o obsessor? É alguém que a gente atraiu porque quis? Ou alguém que a gente prejudicou no passado? Ele é ferramenta do destino para nos aprimorar. Como é que eu faço para me livrar de tudo isso? Tem as casas espíritas que dão um auxílio quanto mais. Uma reunião mediúnica, um atendimento fraterno que encaminha o nome para um tratamento. Aqueles irmãos que estão influenciando negativamente aquele que pediu ajuda, são trazidos, conversa-se, esclarece, recebe o choque anímico do médium, uma psicosfera de amor, que é uma sala de reunião mediúnica, é sagrada. Não é que não se deve, não se pode nem pensar errado. Ela é preparada previamente, muito antes da reunião física acontecer, com um projeto muito bem elaborado e trabalhoso pelo plano espiritual superior. E naquele dia, todos que fazem parte da equipe devem também se preparar logo de manhã. Nada de refeição pesada, nada de pensamentos e atitudes e palavras pesadas. Procurar levar com bom humor e alegria aquele dia, para vir contribuir para a reunião e não atrapalhar a reunião. Porque se o trabalhador que pertence à equipe mediúnica não estiver bem preparado, ele atrapalha. Todo aquele esquema previamente elaborado com carinho, amor e justiça. Pois bem, aqueles irmãos vêm, são esclarecidos, uns aceitam de imediato, outros são mais relutantes. Aí o indivíduo fica livre daquela gama de irmãos desencarnados que estavam atrapalhando a vida dele. Ele está bom, recebeu alta, está tudo bem, vou seguir em frente. Comete as mesmas coisas, as mesmas atitudes que vinha cometendo. Quantas vezes eu ouvi em reunião mediúnica, nós vamos sair, mas outros vão entrar. Eu sempre dizia para eles o que eu digo sempre: o tratamento na sala não é para encarnado, é para desencarnado. Encarnado é tratado aí, no salão, assistindo palestra ou estudo. Nesse momento, tem uma equipe trabalhando maravilhosamente bem, envolvendo a cada um de vocês, a cada um de nós, porque eu também estou com sustentação, graças a Deus, uns com mais atenção, dependendo da necessidade de cada um. Vocês saem daqui tratados? Sim. Quantas vezes a gente ouve assim: nossa, eu saí tão bem daquela... Claro que tem que sair bem. É óbvio que tem que sair bem. Aí eu digo para os desencarnados: não, mas nós não estamos preocupados, estou preocupado com você. Ah, essa reunião é sua, é de vocês. Vocês aceitam? Não, nós vamos seguir o nosso caminho, nós vamos fazer isso.
Às vezes eles não querem ficar, fica só para observar. Isso aqui não é uma prisão. Quando você quiser sair, você tem livre-arbítrio. Ah, é? É. Mas a gente sabe que se ficar, não vai embora, porque vai gostar. Quantos voltam para agradecer? Obrigado por ter falado para eu ficar aqui. Mas o indivíduo não muda 1 milímetro. Então, como é que eu faço para ficar livre de obsessores, de espíritos moralmente inferiores? Qual é a vacina? Qual é o antídoto? Atrair bons espíritos. Então, como é que eu faço isso? Aprendendo a pensar, a sentir, a falar e a agir. Está nas nossas mãos. Um antídoto para a obsessão, alegria. O espírito chamado inferior moralmente, ele não tolera alegria, não tolera uma pessoa alegre naturalmente, bem-humorada, de bem com a vida. Busquemos na nossa jornada de cada dia tentar ser bem-humorado, tentar ter alegria, esperança. A doutrina espírita cristã é uma caixa de ferramentas onde tem ferramenta para tudo na vida. Agora, não adianta pegar a caixa, botar debaixo do braço ou chegar em casa e guardar no lugar. Ou então só abre e olha, nossa, tem muita ferramenta aqui, fechou de novo. A gente tem que abrir, tirar todas as ferramentas, nos familiarizarmos com ela para saber quando e onde usar. A doutrina espírita tem o poder de transformar pessoas, mas só transforma se a pessoa permitir. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Transformar pessoas para que as pessoas transformem o mundo, a sociedade. Esse é o grande objetivo da Casa Espírita. Ela ainda tem trabalho assistencial, ela ainda tem trabalhos espirituais, tratamentos, curas, desobsessão, por conta da necessidade da situação atual do planeta. Num futuro, quando passar a fase de transição, as casas espíritas só terão estudo. Esse é o futuro da doutrina. Porque o carro-chefe é esse, o objetivo, o foco é promover transformação no indivíduo, para que através da transformação dele, ele transforme tudo aquilo que o cerca, todos aqueles que o cercam. Cada indivíduo da religião, vamos chamar assim, da doutrina espírita, deve ser um agente facilitador. De quê? Do cristianismo verdadeiro. Mas como assim? É doutrina espírita ou é cristianismo? Nós temos 3 etapas fundamentais no mundo. A primeira revelação, a segunda e a terceira. A primeira, Moisés. Depois de cerca de 1500 anos vem Jesus. E ele anunciou o Consolador prometido, que ia dizer coisas que ele não disse, porque se dissesse, ou não seriam entendidas, ou não seriam aceitas, ou seriam esquecidas. Moisés codificou regra de conduta para um povo extremamente embrutecido. Regras de condutas rígidas. Ele foi inspirado? Sim. Foi ditado? Foi. Moisés não falou com Deus, ninguém na terra tem essa capacidade. Foi o espírito diretor daquele povo. Cada povo tem um dirigente. Qual é o dirigente do Brasil? Ismael. Yahvé, ou Jeová, não é Deus. Era o espírito protetor dos hebreus. Com ele conversava, ele podia ouvir, falar, mas ele alongou a situação e botou como norma de Deus
situações que não tinham nada a ver com religião, como comer carne de porco e a circuncisão. Era questão de saúde, de higiene, de sanitarismo. Como naquela época não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha ninguém versado em medicina sanitária, tinha que vir sob forma de lei de Deus para que eles, que estava morrendo muita gente. O porco é hospedeiro de inúmeros vermes que para ele não faz mal, mas para o homem é letal. Vai direto pela corrente sanguínea até o coração e é letal. A circuncisão estava provocando inflamação, infecção e matando. Não tinha antibiótico naquela época. Como é que ia explicar a eles que era para preservar a saúde? É não entender nada. Então é lei de Deus. Não coma carne e até hoje eles mantêm isso. Ninguém nunca questionou por que isso foi determinado. Hoje a carne de porco, o porco que é vendido para o exterior, ele é mais bem tratado do que muito ser humano, infelizmente. Com vacinas, rações diferenciadas, nos lugares de confinamento, tudo limpinho. Na Universidade Rural tem um departamento de zootecnia. Você olha onde eles ficam, nossa, é limpo demais. Os porcos com pele rosada, limpinha. A ração ali é dada tem um funcionário que tem as horas para dar, não se pode jogar nada. É até bonito de se ver. Então, hoje já não faz sentido essa proibição, mas aí a questão da tradição é com eles. O que nós vemos na época de Moisés? Um Deus vingativo. Está lá no Antigo Testamento, que matava, que vingava. Nós vemos o temor a Deus. É uma frase, quando a Vulgata, a Bíblia foi traduzida para o latim, assim, timor Dei magnus est, o temor a Deus é grande. E eu já desde novinho ficava, mas se Deus é pai, o que a gente deve sentir por um pai? Medo ou respeito? Aquilo já me deixava meio estranho. Né? Aí vem Jesus, a segunda revelação, e diz assim, Deus é amor. Um Deus que não castiga, educa. Como? Através das reencarnações. Não há outra finalidade nas leis reencarnatórias do que educar, reeducar o indivíduo. A superfície de contato com cada encarnação propicia ao indivíduo que quer uma melhoria considerável. Numa encarnação, o indivíduo pode se melhorar muito. Só depende dele, da vontade dele. A nossa programação é muito bem elaborada. São cerca de 100 colaboradores espirituais planejando o reencarne de cada um. Nós damos trabalho para nascer e para morrer. Na hora do desenlace tem outra equipe grande também auxiliando no desencarne. Então, qual é o fundamento das leis reencarnatórias? Justiça, sabedoria e amor. Eles fazem um cálculo, que eu não me atrevo nem a imaginar de perto, onde nós tenhamos tudo que precisamos para o nosso progresso moral. Até uma pintinha atrás da orelha não é por acaso. Não é por acaso. A gente vem programado para ter condição de evoluir. Aí nos deparamos com dificuldades, eu não consigo isso. Como Deus, da segunda revelação, é amoroso, Ele não castiga ninguém. Se Ele não castiga ninguém, Ele dá um peso que a gente não possa carregar, seria covardia, não seria? E por que a gente sucumbe? Por que a gente reclama? Eu costumo dizer que o cálculo dele é maravilhoso, é misericordioso. Você tem uma dívida, ele tira a correção monetária, tira juros e mora. Você deve 1.000, paga 50. Ainda amortiza. Amortiza.
E a gente reclama disso, eu não consigo. Não consigo isso, não vou. É só lembrar que Deus é sábio, justo e misericordioso ao extremo, que resolve todos os nossos problemas. Quando a gente está no meio da tempestade, é típico a gente acreditar que ela não vai passar. Mas ela passa. É óbvio que ela passa. A gente precisa acreditar nisso. Tudo passa. É necessário eu criar um hábito de, em estando na tempestade, visualizar o céu azul estrelado ou com sol. Eu vou sofrer menos. Eu vou passar mais fácil. Jesus falou, exemplificou e deixou o recado, mas disse que viria a terceira revelação, o Consolador prometido. Por que que a doutrina espírita tem o nome de Consolador? Ela esclarece, ela não dá, ela não distribui lenço para ninguém enxugar lágrimas, nem dá divã de presente. Ela esclarece as causas de tudo que nos acontece. Quando sabemos a causa, seja lá o que for que esteja acontecendo, já minimiza. Eu sempre dou um exemplo que eu repito há séculos. O indivíduo está com uma dor que não sabe o que é, aí vai lá, toma um analgésico comum aí, vulgar, aí passa, daqui a pouco volta, aí vai um dia, 2, 3, até que alguém fala para ele, vai no médico, ele resolve, aí ele já começa a ficar, o que deve ser isso? Será que é um tumor? Será que eu vou morrer? A gente tem uma facilidade de pensar negativo, que é um negócio sério. Aí vai lá no médico, o médico manda tirar uma radiografia, olha, aí, vou morrer? Vai, um dia, mas isso aqui não. Se ele dormindo aí, você deve ter dado uma entorse, comprimiu um feixe muscular, pressionou o nervo, deu um processozinho inflamatório, daí a dor. Estou te passando esse remédio, ele é analgésico, é relaxante muscular e anti-inflamatório. Assim que tiver a interação do fármaco com o organismo, você já vai começar a sentir alívio da dor. O camarada sai com aquela receita na mão, a farmácia é 2 km, mas dali até a farmácia a dor já não é a mesma. Porque ele sabe que não é tumor, que ele não vai morrer e foi só um entorse. É isso que a doutrina faz. É isso que a doutrina faz. Mas a doutrina não entra em nós por osmose. Não adianta pegar o livro e fazer isso. Não vai entrar. A gente tem que pegar e fazer isso. O que é que o Espírito da Verdade alertou? O Espírito de Verdade alertou a gente. 2 mandamentos para os espíritas. Espíritas, amai-vos. 2º mandamento, e instruí-vos. A doutrina espírita é a doutrina dos porquês. É maravilhoso você estar facilitando um livro que te enchem de perguntas, porque todos ali, como ela não tem professor, o facilitador às vezes é alguém que está há mais tempo, aquela coisa toda. Todo mundo, às vezes o indivíduo faz uma pergunta que o facilitador nunca pensou naquele aspecto. Por isso, beneficia a todos, encarnados e desencarnados. Estudar, investigar, aprofundar. Eu costumo dizer que eu faço 2 comparações. Um frasco com um líquido lá dentro que tem nutrientes ou medicação e o rótulo colado por lá de fora. A grande maioria que frequenta a doutrina, que entra para a doutrina, fica ali igual o rótulo, colado. Está no frasco chamado espiritismo, mas não está em contato com o interior, que é o nutriente e ou o remédio. Ou o mar. Tem 3 pessoas, uma boiando na superfície, outra nadando e outra resolve mergulhar. Quem vai ver mais coisas do mar? O que está boiando
O que está nadando ou o que mergulhou? Mergulhou. A doutrina tem o poder de transformar, mas nós temos que permitir. Existem 3 processos fundamentais. A gente entra na doutrina, depois ela entra em nós e depois ela sai de nós. A gente entra quando busca. Ela entra em nós através de estudos e palestras. E ela sai de nós através das atitudes. Aí estamos começando a ser espírita. E onde é que é o habitat natural do espírita? Ponto base dele. A casa espírita. Que não pode, não é que não deve não pode ser visto como paredes e concreto. O Marcos fez um estudo que, infelizmente, eu estava internado por conta de uma zika, a gente ia fazer o trabalho, mas eu soube que ficou maravilhoso. Tem um projeto Imagem, né? Nós temos o livro Dimensões Espirituais, da Sueli, e um outro livro chamado Seara do Bem. Todos dois narram o que se pode saber, o que se consegue, com um resumo do que acontece numa casa espírita. No plano espiritual. Lá na frente. Eu já vi trabalhadores chegar agora, parar para conversar com o pessoal lá na frente. Eu tenho esse hábito. Onde eu chego, qualquer casa, eu já converso com... Não, com quem? Não tem ninguém lá? Tem sim, gente. Tem. Bem grandões até. São os protetores da entrada. Lá fora, nesse momento, tem centenas de irmãos nos ouvindo lá na rua. Não tiveram autorização para entrar. Outros estão aqui no mezanino que é colocado e outros na enfermaria deitados ouvindo a nossa voz. A nossa voz chega até eles. Tem pessoas que vieram, estão fora do corpo, mas não morreram. Ué, como assim? O que acontece quando a gente dorme? Nós dormimos ou é o corpo que dorme? O que acontece com o espírito? O espírito dorme? Não. Se emancipa. Aí a gente chama de sonhos. São experiências fora do corpo. Uma vez eu me questionei assim, mas será que tem gente dormindo tão cedo? Que as reuniões, as palestras são normalmente 7, 8 horas. Aí uma trabalhadora espiritual falou para mim assim, meu filho, são irmãos de outros povos. Aí a questão do fuso horário. Países cujo fuso horário é oposto, em que lá estão dormindo, que não existe a doutrina lá, eles são trazidos fora do corpo para o Brasil, onde tem a maior quantidade de casas espíritas, para tomar contato com a doutrina. Aí a gente pergunta, mas se eles vão voltar para o corpo, não vai lembrar, para que adianta isso? Para quê, Luiz? Por que eles estão trazidos, vocês não vão lembrar que estiveram aqui no dia 1º de julho, na Casa Caminho da Luz, em Colégio, no Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul? Assim tratado aqui. Onde é que vai ficar gravado? No que é espírito. Todas as informações vai ficar gravado no inconsciente. Quando eles tiverem contato, ou nessa encarnação ou na futura, com a doutrina espírita, vai acontecer o que acontece com muita gente. Quando pega o primeiro livro, fala, mas eu nunca vi, mas isso não é estranho para mim. Bezerra falou isso. Quando a amiga dele deu o livro dos Espíritos, ele foi no bonde, né? Até a casa dele, demorava. Do centro da cidade até Engenho Novo, era uma viagem. E ele foi, né, devorando. Ele falou, gente, ele se identificou, porque ele era um espírito com religiosidade já de muitas outras. Pois bem, os nossos irmãos que estão lá ainda não têm condição de entrar. Mas eu convido a todos a se candidatarem a entrar. Como é que eles vão entrar? Quando estiverem em condição
Que condição é essa? Começar a mudar a conduta. Não é preconceito, é precaução. Aqueles que podem entrar, entram. Nesse momento, parece filme de Spielberg dizer que por aqui passa macas e maqueiros. Ué, como assim? A casa espírita é um lar, é uma escola e um hospital. Então tem um centro de triagem que funciona mais aqui embaixo, onde eles analisam cada caso para encaminhar para o departamento certo. Alguém aqui trouxe garrafa de água quando veio para cá? Garrafinha d'água, ninguém? Eles viram que ela colocou. Aqui tem laboratórios, tem laboratório de patologia, tem farmácia e tem trabalhadores que vão na natureza recolher. São especializados nisso. São desencarnados que, quando encarnados, viviam, em relação direta com a natureza e vão puxar o bioplasma das plantas. E às vezes vão até no fundo do mar. Às vezes precisam tirar a essência medicamentosa, fluídica, de uma alga que só tem profundezas. Então, um trabalhador que trabalha ali, tem colônias no fundo do mar, o que vocês acham? Tem no centro da Terra? Gente, isso é filme de Spielberg ou é uma palestra espírita? É uma palestra espírita. A gente precisa abrir os olhos para a realidade. A casa espírita não é só isso que se vê, a vida não é só isso que a gente apalpa, bota o pé, toca, vai muito mais além. Isso é apenas aparências. Por que a diretoria da casa comprou essa ideia de periodicamente passar aquele filme que mostra a dimensão espiritual do centro espírita, mostrando desde a entrada, ali tem uma caixinha com nomezinhos, encarnados e desencarnados. Vocês acham que dá resultado? Tem certeza? Não é psicológico, não? Pois é, tem trabalhadores que vêm com um determinado aparelho como leitor de código de barra e passa pelo nome. Até a emoção com que a pessoa que escreveu, até a emoção é transmitida a quem de direito. A medicação é colocada. Se a pessoa botar um nomezinho, em muitas casas espíritas, no Humildade e Amor acontecia muito isso. Um pegava na pressa de ir embora, pegava a garrafa do outro. A gente precisava avisar no salão para tomar cuidado, porque o remédio de um não é o remédio do outro. Um está com diarreia, o outro está com prisão de ventre. É o mesmo remédio? Aí inverte. Vai piorar a situação do camarada. Eles, no fundo, não acreditam que tem remédio ali. Alguém pega remédio errado na farmácia? Não. Bom, aquele veio de uma farmácia também. Só porque está igual água cristalina. Gente, o negócio é sério. E na água fluidificada? Ela é coletiva. Mas tenha certeza que até quem não trouxe a garrafa, se tiver em estado de necessidade orgânica,